Olá, pessoal. Estou gravando aqui essa aula para servir para a nossa carga horária da quinta-feira, do dia 8 de agosto. E eu quero mostrar hoje uma coisa chamada Notebook Jupyter. Notebook, na verdade, quer dizer caderno, certo? Então, quando lembrar dessa palavra notebook, é o mesmo nome que a gente usa para o computador portátil, também chamado de laptop. É o mesmo nome, mas não associa a isso. Associa a ideia de um caderno, tá? O notebook Jupyter, vou começar mostrando aqui um ambiente de desenvolvimento Visual Studio Code, ou VS Code. Você pode baixar e instalar na sua máquina. Depois eu mostro como é que você roda direto no seu navegador, e aí você pode rodar até pelo celular. Mas não vai ser pelo Replit, porque pelo Replit eu tentei, mas lá é um pouco complicado configurar. Tem uma opção mais fácil. Deixa eu mostrar aqui no ambiente de desenvolvimento, dentro do seu computador, instalado no seu computador. O notebook Jupyter vai ser um arquivo, e aí eu vou criar aqui um new file, um novo arquivo. Você escolhe o nome dele, chamar de exemplo, e a extensão dele, o que vem depois do ponto, tem que ser isso, ó, IPYNB. Você criar um arquivo terminado em PY, é um arquivo de texto puro, e é um arquivo vai ser entendido aqui pelo VS Code como um arquivo Python. É a extensão normal de arquivo Python normal. Eu vou colocar aqui um programa simples para repetir N vezes um print aqui. Eu quero imprimir o número que foi digitado. O número que foi digitado, não. Eita, errado. For i in range. Print número i. Esse N eu vou ler do teclado, certo? Só que eu quero ler do teclado e depois converter para int, eu faço isso direto assim. Chama a conversão para int, que é desse jeito. O que é que eu vou passar para essa conversão? Vou passar um string, que é a string do comando input, é uma função, tá? Uma chamada de função. O comando input vai retornar. Vou mandar o comando input imprimir, digite a quantidade de vezes, aí fica aguardando o usuário digitar. Quando o usuário digitar, digamos que eu digito 10, aí isso retorna um valor string, um valor de texto, 10, vai ser passado para esse comando int, é converter o 10 de string para um 10 numérico. E pronto, eu vou imprimir 10 vezes. Se eu fizer esse programa aqui em Python, deixa eu aumentar ele um pouquinho, e executar, eu preciso desativar o Copilot, porque ele está atrapalhando aqui um pouco. Então, vou executar. Se aparecer essa telinha, escolha Python Debugger, mas eu acho que no de vocês não vai aparecer, só se vocês tiverem instalado muitas coisas no Visual Studio Code. E aqui embaixo a gente vê a execução, tá? Se você executar no Replit, você edita numa telinha branca e num painel do lado aparece essa saída aqui, essa saída do programa. E digite a quantidade de vezes, eu vou colocar aqui 7, e ele imprimiu o número seguido do i da interação. Esse i, ele vem do range. O range é como se fosse uma lista que gera números de 0 até o número -1. Então, ele gerou o número de 0 a 6, porque eu digitei o número 7. Então, você vê a saída aqui, né? Só que o notebook Python, que é o meu objetivo aqui, né? Você cria um arquivo com uma extensão diferente, IPYNB. E aí a gente vai ter uma exibição diferente aqui no Visual Studio Code,
Essa telinha aqui de baixo, por sinal, não vai ser mais necessária, não é aqui que vai aparecer a saída do programa, e aqui eu tenho o programa, quando eu executo, aparece em outro lugar a saída. No Notebook Python, as duas coisas vão aparecer misturadas lá. Misturadas assim, dá para você saber o que é o que. Mas deixa eu fechar essa tela, porque ela não vai mais ser útil, não vai estar numa tela separada. No Notebook Python, você tem células de código. Porque, veja, no código Python convencional, acontecem algumas coisas que no Notebook Python a gente vai melhorar. É o seguinte, aqui você não tem como escrever algo que seja texto, a não ser que você coloque um comentário para explicar esse programa. Ele imprime os números de 0 a n menos 1 para um n digitado pelo usuário. Ok, você pode colocar aí um texto, é só começar com o jogo da velha, que isso aí vai ser ignorado na hora da execução, então não é um comando, isso é só um texto para explicar o que seu código faz, a gente chama isso de documentar. Mas é um textozinho muito básico, no Notebook Python a gente vai poder escrever um texto mais rico. No código Python convencional, a gente manda executar, ele executa tudo de uma vez e dá a saída toda de uma vez. Estou executando de novo, tá? Vou colocar 4 vezes. E acaba o programa, acabou. As variáveis, inclusive, são eliminadas da memória. Rodou, acabou. E roda completa e acabou. No Notebook Python, a gente vai poder rodar uma partezinha do programa, digamos. Rodo só essa. Depois eu examino a variável n para ver se ela está com o valor que eu espero. Eu posso até, se essa linha der erro, posso consertar o código e executar ela de novo. E depois executar isso aqui. Tudo dentro de uma mesma execução do Notebook Python, porque ele não executa tudo de uma vez, não. Você pode escolher se quer executar esse pedaço, depois esse. Depois pode voltar e executar o pedaço de cima de novo. Você pode ir executando por partes. Ou pode mandar rodar tudo de uma vez também. Mas mesmo assim tem a seguinte diferença. O programa não executa tudo, aí acabou e some todas as variáveis da memória, não. Ele fica ainda com as variáveis para você poder ir completando o programa, por exemplo, escrevendo outra parte a mais para usar as variáveis que você já tinha antes e completar com alguma coisa nova no seu código, no seu programa. Tudo isso vai ser permitido, vai mudar no Notebook Python, eu vou poder rodar aos poucos. Código Python normal não posso. E eu até vou poder examinar o valor das variáveis, assim, vou poder usar esses recursos para ir examinando passo a passo se está tudo dando certo. Isso é mais fácil no Notebook Python. Aqui no código Python normal dá, se você usar um ambiente de debug, permite você, por exemplo, colocar esse pontinho vermelho, que é para dizer que o código só deve executar até aí. E isso, acho que você não consegue fazer lá no Replit, mas consegue fazer aqui no Visual Studio Code. Mas é um recurso do ambiente, não é o normal de Python. No notebook é normal, eu posso executar um pedaço, outro, e aí posso parar e ver as variáveis ali no meio, colocando comandos. É o normal no notebook Python. Então é isso, já falei muito sobre e não mostrei. Vamos lá, deixa eu mostrar. Posso fazer um notebook Python? Vamos começar só com código. E aí eu vou colocar ele vai ter células de código, que ali dentro pode ter quantas linhas você quiser, certo? Vou colocar uma célula de código só com essa linha. Depois vou mandar imprimir o N para ver se ele está certinho. Posso até fazer o seguinte, eu vou querer inspecionar isso. A N string vai ser o que vem do input, eu vou colocar separado. Então, nstring é o que o usuário digitou no input, e aqui a variável n mesmo é a conversão de nstring. E aí depois eu vou imprimir o n e vou imprimir o nstring, para a gente ver. Então,
estou pensando em cada parte do programa separadamente. Eu fiz como se fosse um subprograma aqui, vai ser uma célula de código. Eu até posso executar ela agora, porque depois eu faço a outra parte, continuando a execução, não preciso recomeçar, não. Vou executar isso agora. Escolhi aqui, só para dizer qual é o ambiente Python, porque eu tenho vários aqui. Posso apagar fechar aquela janelinha de baixo, como eu mostrei, e ele está aí executando. Para iniciar ele demora um pouco mais, certo? Ele vai imprimir o N e o NString, eu até coloquei em ordem trocada, né? Talvez apareça a mesma coisa, só que o tipo de dado é diferente. Internamente, o fato de um ser string, o fato do outro ser inteiro, faz diferença. Caramba, tá demorando muito. Ah, olha aqui. O meu input apareceu com uma janelinha aqui em cima. Será que está aparecendo isso na gravação? Tá. Digite a quantidade de vezes. Ele apareceu com uma janelinha mais bonitinha, tá vendo? Isso aqui é do VS Code. Ele faz o input ser exibido assim bonitinho. E aqui está contando quanto tempo está levando para executar essa célula de código. Ela está parada porque ele está nessa linha aqui, ó, esperando digitar alguma coisa para ele completar o input. Vou digitar aqui 8 e Enter. Pronto. A variável n eu imprimi, está lá com 8. A variável nstring eu imprimi, está lá com 8 também. Porque eu posso querer examinar melhor. Vou tirar esse código daqui e vou colocar nessa outra célulazinha aqui de baixo. Tá vendo? Ele já estava aí. Mas eu posso também escolher criar, clicando aqui ó, em mais code. Adiciona uma célula de código. Depois eu vou explicar essa mais markdown, certo? É uma célula de texto. Vou criar outra célula de código só para você ver. Nessa aqui é que eu vou inspecionar melhor essas duas variáveis. N e NString. Só que eu quero imprimir o valor e quero imprimir o tipo dela. Cada uma delas eu estou imprimindo o valor e o type da variável, o tipo. Vou executar essa célula. Veja, o código que eu executei antes não executou e morreu tudo, sumiu tudo da memória, não. Está tudo na memória, está tudo gravadinho lá. Todas as variáveis do jeito que eu alterei da última vez que eu executei. E ele guarda a ordem que eu executei. Eu executei primeiro esse e depois esse. Ó, 1 e 2, tá vendo? Pequenininho aí. No Visual Studio Code ele também conta o tempo, mas isso não é sempre, não é nos outros ambientes, pode não ser igual. Então, um notebook Jupyter ele foi criado por um ambiente de desenvolvimento chamado Jupyter, mas outros ambientes de desenvolvimento também dão suporte. Aí cada um tem uma diferençazinha. No Visual Studio Code ele tem essa contagem automática do tempo de execução. Olha só, em 0 segundo ele executou isso aqui e mostrou que essa variável NSTR tem valor 8. E o tipo dela é classe STR, ela é uma string, ela tem um texto na memória. E essa tem valor, imprimindo em texto, parece igual, né? Valor 8, mas o tipo dela é tipo int. Internamente tem diferença em como é representado na memória. E essas duas variáveis estão aí na memória, eu posso fazer qualquer coisa com elas em outra célula de código, ou posso voltar e executar de novo. Vou executar de novo essa primeira aqui. Aí agora eu vou digitar um valor diferente. Vou digitar o valor 5. Aí eu executei só essa primeira célula, tá? Você pode executar clicando aqui nesse botãozinho. Eu executei, esqueci de explicar. Eu executei apertando Shift e Enter. Aí ele executa só a célula atual. Mas eu vou executar clicando aqui, que fica melhor para a gravação. Clico aqui. Aí olha só, a variável agora é uma variável que tem valor 5. Tem uma que está com valor str, a outra variável está com valor do tipo int. Mas está lá o valor 5 nas duas. Então, essa foi a terceira célula de código que eu executei, essa foi a quarta. Aí você pode ir executando parte do código alternadas, pode modificar, executa de novo, pode
e continuando aos poucos. Isso permite um desenvolvimento mais passo a passo. Se eu quiser fazer o mesmo que tinha nesse código Python, eu venho, copio aqui e coloco agora numa outra célula de código. Aí eu mostrando aqui um print, só para mostrar que eu podia usar a variável para o que eu quisesse. Eu posso imprimir n vezes n, por exemplo. 25, beleza. Agora, se eu imprimir nstr vezes nstr, não dá certo porque é string. Aí o código vai dar um erro aqui. Deu erro, mas não tem problema. No código Python dá erro, você perdeu tudo, tem que corrigir e executar tudo de novo. Aqui não. Só falhou a execução dessa célula, mas as variáveis estão lá guardadas. A variável n, a variável nstr estão lá. Então, eu errei. Então, posso corrigir, executar de novo, tranquilo, sem maiores prejuízos aqui para o seu programa. Agora eu adicionei aquele código que estava lá no Python. Digamos que seja o meu objetivo final, fazer só isso mesmo. Repetir número e número de 0 até n-1, né? Pela quantidade de vezes dada pela variável n. Então, a variável tem um valor 5, então ele foi de 0 a 4. Beleza. Tá aí um exemplo de um notebook Jupyter. Para ficar melhor, falta mostrar o outro tipo de célula que existe. Posso criar em qualquer lugar aqui, entre células que já existem, ou abaixo aqui, no final, onde você quiser. Eu posso criar uma nova célula, seja de código, seja markdown. Também posso alterar a ordem, tá? Vai variar um pouco o ambiente, mas no Visual Studio Code eu posso pegar e arrastar e eu consigo trocar a ordem. Aqui não deu certo não, parece. Não está dando certo, mas... Ah, essa funcionalidade não... Já me deu dor de cabeça outra vez. Não funciona legal, não. Mas dá para mudar a ordem, certo? Nos outros ambientes funciona um pouquinho melhor. Aqui no Visual Studio Code é que eu não estou conseguindo puxar e jogar a célula em outro lugar. Tudo bem, deixa para lá. Vou mostrar o outro tipo, que é o Markdown. Clico aqui, eu crio uma nova célula. E essa célula, se eu tentar colocar código aqui, não é código, porque o tipo dela é Markdown. Olha aqui, ó, no cantinho. Está escrito Markdown. Você pode alterar aqui, me parece. Ou célula de código Python, tem aqui o tipo Python. O tipo da célula diz o que, é que ela faz. Se eu executar aqui, veja que ficou diferente, né? Na verdade, isso é uma célula de texto. Markdown é uma maneira de você fazer um texto com formatação. Então, isso aí está sendo entendido como um texto. Aqui eu posso colocar um texto qualquer. Posso explicar o que é isso aqui. É um programa de exemplo. Vou executar com Shift Enter aqui, porque você vê que não aparece aquele botãozinho de play aqui do lado. O Shift Enter vai executar, digamos, essa célula. Aí o que ele faz é mostrar o texto bonitinho. Programa de exemplo. Aí vou colocar algum texto a mais aqui. O que ele faz? Interrogação. Veja, nesse formato Markdown, o que é legal é que você pode facilmente colocar negrito, itálico, alguns destaques, com certa simplicidade. Para colocar um título de categoria maior, eu coloco aqui um jogo da velha. Numa célula de Markdown, isso vai virar um título. Quando eu apertar Shift Enter, olha como fica. Programa de exemplo. Agora, digamos que eu queira explicar por partes. O que ele faz? Aí eu vou criar um subtítulo. E vou até numerar. E para subtítulo, você coloca 2. Já é um título de categoria inferior. Se você quiser, você pode criar um subtítulo de categoria ainda menor, com 3 jogos da velha. Cada um deles vai ter um tamanho um pouco diferente. Tá vendo que está um pouco menor? Vou explicar o que esse programa faz com o texto corrido aqui.
ele lê um valor digitado pelo usuário, um valor N digitado pelo usuário, converte para inteiro e, por fim, mostra N linhas no formato número X. Para cada X de 0 a N menos 1. Pronto, vou criar aqui. Deixa eu mostrar como ficou. Ficou assim. O que ele faz é que está um texto. Aqui é texto normal. Isso aqui não é código Python. Se você colocar código Python aqui, ele vai achar que isso é apenas um texto. Não vai ter efeito nas variáveis do programa, nada. E aí, para ter uma seçãozinha a mais aqui, colocar o autor. Sei lá, a ordem está meio esquisita, mas vamos colocar assim. Professor Pablo Azevedo Sampaio. Pronto, isso tudo é uma célula de Markdown. Eu posso até querer quebrar em mais de uma célula de Markdown. Posso querer pegar esse autor aqui e jogar aqui para o fim. Eu vou deixar aqui autor, tirar essa numeração. Professor Pablo Sampaio, no fim. Eu acho que fica mais interessante. Aqui também vou tirar a numeração. Tá? Então, certo, tem pequenos, vou chamar de código, mas não é código Python, tá? Tem pequenos códigozinhos aqui especiais nesse texto Markdown para você formatar ele. Se você quiser fazer, por exemplo, uma lista com itens, é bem simples, é só colocar um tracinho aqui para cada linha, cada uma vai virar um item mais bonitinho. Vou colocar, ele faz o seguinte, dois pontos. Aqui vai vir uma lista itemizada. Olha só. E fica esses itens bonitinhos. Esses bullets em inglês. Se colocar também um asterisco no lugar, também ele vai imprimir do mesmo jeito. Está na mesma. Eu prefiro colocar o tracinho, porque asterisco serve para você fazer negrito e itálico. Por exemplo, eu quero colocar esse N como negrito. Aí eu coloco asterisco, asterisco. 2, onde vai começar e onde vai terminar o negrito. Aí o N ficou em negrito. Se você quiser colocar em itálico, é um asterisco no começo e um no fim. Acho que o WhatsApp é parecido isso. E aí você consegue formatar algumas coisinhas no WhatsApp. Inclusive esses tracinhos também surgiram no WhatsApp recentemente, há poucos meses. O WhatsApp está incorporando coisa de Markdown, certo? Então, o Markdown já é assim há muitos anos. Então, é isso. Você faz o itálico, tá vendo que o N ficou meio deitado, é o estilo itálico. Eu comecei com asterisco e terminei, vira itálico. Se eu começar com 2 e terminar com 2, o que está no meio vira itálico. E tem outras formatações. Se colocar crase no começo e crase no fim, ele vai colocar como um texto meio, como se fosse assim, um texto que representa um pedaço de um código. Olha como ele fica. Ó. Número X, com um destaquezinho diferente. Pronto. Acho que já é o suficiente para vocês saberem sobre Markdown. E eu vou mostrar agora como criar notebooks Jupyter pelo navegador, para você não ter que instalar o Visual Studio Code e tudo mais. Tem que fazer configurações também do Visual Studio Code. Mas ele vai funcionar com os mesmos princípios. Assim, o aspecto dele pode ser um pouco diferente. Ele vai funcionar todo pela web, mas os princípios de funcionamento são os mesmos que eu expliquei aqui. Deixa eu fechar aqui. Salvei, posso mandar para vocês depois.
E vou agora compartilhar outra tela com vocês. Outra janela. Esse é o site Colab, criado pelo Google. Vou aumentar um pouquinho a fonte. O endereço dele é esse aqui. Vou colocar novamente aqui em cima. Colab.research, quer dizer pesquisa, .google.com. Logo que você entra, ele talvez mostre alguns notebooks desses que você criou antes. É o caso aqui para mim. Você pode clicar aqui e criar um novo notebook. Ou pode clicar em cancelar e dar uma olhadinha aqui. E agora está em português. Então vai ter uma explicação legal aqui para você de notebooks Jupyter, e com links para outros notebooks que explicam como fazer outras coisas. O que é legal é que no notebook Jupyter e nesses do Colab acontece isso, você pode colocar texto para explicar. Então, ao mesmo tempo, ele tem explicação, ele dá aula, digamos assim. Pode ter link para um vídeo, e aqui você pode colocar um código no meio do texto. Então, você explica, olha, o comando print faz isso, isso e isso. Abaixo tem uma célula de código com exemplo. Aí, você executa a célula de código abaixo. Você vai ler e executar. Vira uma ferramenta didática bem interessante. Aqui é código. Posso executar. Ele está inicializando, aí é um negócio que demora um pouco às vezes. E aqui é texto. Então, podem começar nessa página inicial, dar uma lida e ir aprendendo que aqui vai ter uma boa explicação, que ainda tem links para outras coisas mais. Por exemplo, essa parte aqui de usar o Gemini ou Gemini é um negócio avançado, mas não tanto, é legal para você usar o Gemini, que é tipo o ChatGPT do Google por meio de programação Python, né, no notebook desse. Deixa eu desconectar esse ambiente. Porque quando você começa a executar, ele conecta esse código a um ambiente de execução. É um computador do Google. E ele fica rodando lá. E aqui no browser, no navegador, fica só o resultado. Então, quando terminar de usar, vale a pena desconectar para aliviar o servidor do Google e para ele também não reclamar quando você tentar criar outro, aí ele vai dizer, tem um ainda iniciado que você não desconectou. Então é bom sempre desconectar. Vou criar um novo agora. Novo notebook no Drive. Ele salva na sua pasta do Google Drive, se você tiver logado no Google. E aí o Google Colab é uma versão Google do notebook Jupyter. Então, tudo que eu expliquei antes funciona aqui. Eu posso criar, aqui ele não chama de Markdown, ele chama de texto. Mas eu posso criar um texto daquele mesmo jeitinho, colocando um título aqui, com 2 jogos da velha, programa de exemplo 2. E aqui colocar alguma explicação. Ainda vou definir o que esse programa faz. Ficou tudo errado ali, né? É um estilo diferente, tá vendo? De texto, assim, visualmente. Mas o princípio é o mesmo. Se quiser negrito, é do mesmo jeito. E se quiser usar a barra de ferramentas aqui, ele faz o negrito para você. Vou colocar meu nome aqui, vou colocar em negrito. Posso clicar aqui, ó, no B de bold. Bold é negrito em inglês. E aí ele coloca os dois asteriscos no começo e no fim. Ele lhe ajuda a formatar, caso você não lembre como é que faz negrito, como é que faz não sei o quê. Aqui já é uma linha de código. E aí eu posso fazer igual como antes, um código que eu vou criando e executando passo a passo. Depois eu posso voltar e executar em outra ordem. E executo de cima, depois executo de baixo e posso alternar isso aí.
Deixa eu inicializar aqui com uma variável n. Não vou usar input dessa vez. Vou atribuir n igual a 50. E, bem, eu quero mostrar o seguinte. Você pode fazer n igual a 50 e depois colocar um print aqui. Tudo que eu vou explicar aqui se aplica também ao notebook Jupyter que você esteja executando no VS Code, tá? Vou colocar um print, ele vai atribuir 50 à variável e vai imprimir essa variável, certo? Está conectando no ambiente conector. E aqui ele imprimiu o valor 50. Ok. Mas tem outra maneira de você imprimir a variável. Na última linha de código, sua célula de código pode ter quantas linhas você quiser. Mas na última, sempre, ele faz um tipo de print automático. Então, se eu colocar simplesmente N na última linha, ele faz o print automático do que está lá. Ele mostrou duas vezes por quê? Porque ele fez o print do comando print e aqui esse print automático da última linha. Aí apareceu N duas vezes. Vou executar de novo essa mesma célula de código. Pronto, agora só tem uma vez. Aí você pode usar isso para mostrar o valor de uma variável, isso é muito comum. A gente coloca aqui no finalzinho da célula a variável que eu quero ver. Essa variável, às vezes, é uma coisa complexa, ela pode ser uma imagem, pode ser uma tabela. E o que é legal do Notebook Jupyter é que ele tem maneiras especializadas de exibir tabela, imagem. Você pode colocar também alguma conta feita com essa variável, por exemplo, n vezes n. Executando aqui, ele vai fazer 50 vezes 50, 2.500. Ele calcula e faz o print automático. Tá? A ideia do print automático. É quase a mesma coisa que o print, mas pode ter diferenças. Vai ter uma pequena diferença, por exemplo, com variável de texto. Uma string. Chamada de texto. Exemplo de string. O conteúdo desse texto é exemplo de string. Se eu mandar imprimir a variável texto, vocês já sabem, o resultado aparece aqui. Exemplo de string. É sempre assim, tá? Eu acho que eu esqueci de explicar esse detalhe. Cada célula e a saída daquela célula. Se você mandou dar um print, vai aparecer aí, logo abaixo dela. Célula de código e a saída da célula de código. Fica sempre assim. Se você quiser, você pode apagar a saída da célula. Limpar a saída selecionada. Ele limpa. Se você quiser, você vem aqui em editar. Deixa eu ver se é aqui. Limpar todas as saídas. Aí ele limpa todas as saídas. Nada do que foi executado se perdeu, não. A variável n está lá guardada. A variável texto está lá guardada, mas ele só apagou a exibição da saída. Deixa eu continuar a explicação. Uma variável de texto, se eu fizer o print aqui, ele imprime. Né? O resultado do print a gente já sabe. Agora, se eu colocar a variável diretamente aqui, pode ter diferença. Deixa eu ver se no Colab tem, tá? Eu disse que ele faz um print automático, só que não é bem o print mesmo. É outra funçãozinha similar. E para string, olha, tem diferença. Ele mostra com as aspasinhas. Para ficar mais claro, isso aqui é um conteúdo de uma variável string, o valor do tipo string. Certo? O que ele faz mesmo aqui é um tipo de comando de print chamado display. A última linha ele chama o display automaticamente. Display é mais esperto do que o print, porque ele imprime string de um jeito, inteiro de outro. Tá? Então, deixa eu colocar, aí eu não vou precisar da execução automática, porque eu estou chamando aqui explicitamente. Vou fazer o display no N e o display na variável texto. Olha aqui, a variável inteira fica com, não é, o valor direto, sem aspas, variável string fica entre aspas. Se eu quiser fazer o display de uma string pode ter uma aspa no começo, uma aspa simples ou uma aspa dupla no começo e no fim, não faz diferença, tá? Eu vou mandar ele imprimir os 50
string 50. Depois o texto, que é um valor string também, que está nessa variável. Aí apareceu lá aspas no 50. Já tinha aspas no exemplo de string. Então é o display. O display é mais esperto também porque ele é capaz de imprimir tabelas, de imprimir imagens. Eu vou mostrar em aulas futuras. Então é isso. No final da célula, ele faz um display automático. Um display. Para mostrar ali na saída, embaixo da célula de código. E no mais, gente, vocês podem programar aqui o que quiser. Pode responder as questões da lista, programando aqui. Só que você divide o seu código em células sequenciais e qualquer coisa você executa essa parte, deu erro, corrige o código e executa de novo. Então, você vai fazer um input aqui. Digite o valor. Depois eu quero fazer o n vezes n. Aí ele faz o display automático, né? Quando eu executo, ele vai pedir para eu digitar o valor. Olha, no Colab é diferente o input, tá vendo? Ele aparece aí embaixo mesmo. No Visual Studio Code aparece uma janelinha pop-up. Vou digitar o valor aqui, 20. Ele vai receber o 20 na variável n, e vai fazer n vezes n. Deu erro. Por quê? Porque a variável n agora tem um valor string. O input retornou um valor string para n. Não seria melhor recuperar aquela ideia que eu estava fazendo antes? Vai ter uma variável nstr, e a variável n mesmo é a conversão de nstr. Converte para int e atribui a n. Então, você executa uma parte do código, se der erro só naquela parte, você reexecuta só ela. Isso é que é legal de programar com Notebook Jupyter. Vocês podem fazer as questões de lista, etc., e mandar para mim na forma do Notebook Jupyter. A menos que eu diga que não pode. Talvez no projeto não vá poder. Digite o valor, digitei, foi 25. Vocês têm que ter um espaço aqui para ficar separadinho, mas tudo bem. Ele converteu para int, multiplicou, deu certo. Ele fez o display automático que apareceu 625, n vezes n, né? 25 vezes 25. Alguém sabe aí de cabeça? Dá 625. Pronto, então agora funcionou e você pode ir fazendo parte a parte do seu programa e depois fazer aquilo mesmo que o programa anterior fazia para cada x. Eu vou chamar de x dessa vez, certo? Em range. Range de quanto? Range varia de 0 a um valor que você der menos 1. Vou fazer de 0 a n. Eu posso fazer um print. Posso fazer print, não tem problema. Se quiser, você faz um display, mas display... Para string, eu acho melhor o print mesmo. Display é mais para outras coisas. Outros tipos de dados. Print, como era que eu fazia? Número. Vou fazer com fstring dessa vez, só para variar. Número, e aqui a variável x. A variável x ela vai variar. Cada repetição desse comando que está aqui dentro, x vai ter um valor diferente. Começando de 0 até n-1. Deixe-me executar isso e ver se funcionou. Funcionou. Se você tivesse chamado com nstr, não, nstr é um string. Range não aceita string. Objeto str não pode ser interpretado como integer. Isso aconteceu aqui, bem nessa linha. E foi, na verdade, dentro do range. Aí seu programa deu erro, mas você não perdeu nada do seu programa. A variável n está lá, a variável nstr está lá. Corrige e reexecuta a célula. E tá, beleza. Vou mostrar uma última coisa para encerrar. Eu acho que não tem o que eu queria, já mostrei. Você pode ver as variáveis. Aqui no Colab tem um recurso bem prático. Você pode clicar aqui, ó. Variáveis. Espera um pouquinho e ele vai mostrar aqui todas as variáveis que estão agora na memória, prontas para ser usadas no seu programa. O tipo delas, e você pode até ver o valor. Tem a variável n, ela é do tipo int. Qual é o valor? Você clicar aqui, não sei se dá para ver aí na gravação, mas tem tipo int valor 25. Tem a variável nstr, aqui diz que o tipo é
str e tem 2 caracteres. Vou colocar aqui em cima, aí aparece o valor dela, é aspas, 25 aspas. Tem a variável texto, que está com 17 caracteres, é do tipo string. Vou colocar o mouse aqui, aí aparece exemplo de string, o valor dela. E a variável x, ué, onde surgiu essa variável x? Essa variável x foi criada aqui no for. Quando eu faço um for e coloco o nome de uma variável que não existe, ele cria. Aí essa variável vai variar de valor. Quando termina o for, ela vai ter, ó, esse for era até o n, e n tem o valor 25, correto? Então, quando terminar, acho que x vai ter o valor 24. Apareceu ali. X vai ter o valor 24. Foi o último valor que o x assumiu antes de encerrar o for. Foi com o valor 24. Como se ele estivesse percorrendo uma lista que vai de 0 a 24. O range funciona como uma lista assim. Aí você pode inspecionar suas variáveis aqui e ver porque deu problema. Aquele caso lá que eu multipliquei n por n, você poderia abrir aqui e ver que ali o n tinha ficado com valor string. E esse tinha sido o problema. Vou abrir uma linha de código aqui abaixo para fazer o n vezes n, certo? Se eu executar o n vezes n agora, funciona porque n está com o valor inteiro, 25. Quando multiplica dá 625. Agora, se eu atribuir a n uma coisa string aqui, um texto, quando multiplicar, deu erro, aí você, ué, por que não pode multiplicar? Can't multiply. E você abre aqui e vê que n está com tipo str. Ah, n está com tipo string, não pode multiplicar, né? Não pode multiplicar a sequência tal por não int do tipo string. Então, vai lhe ajudar também a debugar o seu programa, olhar essas variáveis aqui. Essa era para ser a última coisa, mas lembrei de mais uma. Quando você está executando isso, o Google está executando no servidor dele, tá? Tudo que está processando aqui é lá no servidor dele. Aí dá para fazer o Colab rodar coisas para você, fazer processamento e deixar ele rodando aí até 1 hora, 2 horas, eu acho que ele permite. Só que você tem que estar interagindo. Se ficar parado aqui, ele vai ver que não tem usuário ali interagindo com o site, né, com essa página. Tudo aqui está sendo por meio de página web. Então ele vê que não tem um usuário ali, aí ele desconecta você. E você pode ver assim, os detalhes de computação que ele deu para você executar. Aqui, ó, clicando aqui, você vê quanta RAM ele fornece. Ele dá 12 GB de RAM para o seu programa rodar. Estou usando só 1.2 GB. E ele oferece também espaço em disco. 30 GB eu estou usando, mas ele oferece 100 GB. É um espaço bem bom para algo que é de graça, né? Ah, olha só, eu acho que eu estou com moral. No seu nível de uso atual, esse ambiente de execução pode durar até 85 horas e 30 minutos. Oh, legal, né? 85 horas, eu disse ali 1, 2 horas, né? Não sei se por eu usar pouco ou muito eu tenho esse total aí. E pronto, gente. Vocês vão ver muitas dicas de como usar isso lá naquela página inicial mesmo, aqui, ó, do Colab. E a outra maneira legal de praticar Python, certo? Que é boa também para principiantes. Encerrando aqui essa aula e dei aí para vocês mais um recurso, mais uma maneira de praticar por meio da web, nem precisa ter nada instalado no computador, dá para rodar no celular, um pouquinho chato de digitar, mas dá. Então pratiquem, tá bom? E a gente se vê aí na próxima aula.